Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Uma empresa que nasceu no Brasil e que hoje opera em vários países da América Latina assinou um acordo com a empresa Regent Craft dos Estados Unidos, desenvolvedora e fabricante das embarcações Sea Glider, para implementação na América do Sul e na América Central. O contrato inclui a aquisição de 10 unidades do Regent Viceroy Sea Glider, com capacidade para 12 passageiros e velocidade de até 300 km por hora. Um equipamento que poderia fazer o trajeto entre Santos e cidades como São Sebastião e Ilhabela num tempo médio de 20 minutos a meia hora. Os Sea Gliders são um novo tipo de embarcação do tipo Wing in Ground, que voa em efeito solo sobre uma almofada de ar acima da superfície da água. Quando ela está parada, na hora que os passageiros vão embarcar, é como se fosse um barco, né? Um casco principal. Na ponta de cada uma das asas tem um flutuador, e isso dá uma estabilidade muito boa, né? Na condição parado, né? Não fica balançando, não fica chacoalhando. À medida que a embarcação começa a ganhar velocidade, são 12 motores elétricos, né? 6 de cada lado. E aqui um parênteses, né? Isso também tem a pegada em termos de impacto ambiental, porque não vai ter consumo de combustível, e sim energia elétrica, né? À medida que ela começa a ganhar velocidade, embaixo dela, embaixo do casco, a gente não vê quando ela está parada, quando o barco está parado, existem dois T's invertidos, né, dois hidrofólios, que à medida que ela vai ganhando velocidade, esse hidrofólio vai ganhando sustentação, funciona como se fosse uma asa de avião, mas nessa hora ela está submersa, e levanta e tira o casco da água. Então, isso diminui o arrasto hidrodinâmico, então a embarcação começa a ganhar velocidade e passa para uma terceira fase, que aí é o chamado voo com efeito solo. Então, o que é o voo com efeito solo? A asa dessa embarcação ela é projetada para otimizar, ou vamos chamar assim, o aprisionamento de um colchão de ar embaixo da asa. E isso normalmente tem uma altitude aí que varia em torno de metade da envergadura da aeronave, vamos dizer assim, em torno de 10 metros aproximadamente, porque se passar desse ponto, perde esse efeito solo, ela poderá até voar, mas não mais com a mesma eficiência, porque não foi uma asa projetada para ser um avião, e sim uma asa para otimizar esse efeito solo. E aí sim, ela pode chegar a velocidades tremendas, aí chegando a 300 quilômetros por hora, mas ela não vai, obviamente, operar próximo à costa nessa velocidade, ela vai ter que diminuir a velocidade, aí o casco vai começar a entrar na água, vai diminuir a velocidade até a parada. O engenheiro naval explica como o barco voador poderia ser utilizado na criação de novas rotas regionais de transporte. Tudo vai depender ainda de equações econômicas, né, que a gente não tem todos os dados para poder avaliar, questão do investimento que vai precisar ser feito, quanto que vai custar para operar, fazer manutenção dessa aeronave ou embarcação que voa, e tudo mais. Mas seria possível, né, transportar até 12 pessoas, né, que é o projeto da original, entre cidades costeiras, né, então Santos, São Sebastião seria uma possibilidade. Se vai ser 20 minutos ou um pouco mais, depende muito dessa questão que eu comentei antes. Provavelmente o Ministério, a Marinha, a Capitania vai definir rotas possíveis de serem utilizadas, né? E não vai poder andar nessa velocidade próximo à cidade, né? Então tem que fazer a conta aí qual que seria a velocidade média, mas seria algo aproximadamente dessa ordem, meia hora, 20 minutos. Mas o Sea Glider pode ter uma série de outras aplicações. Nos Estados Unidos, o equipamento já é visto com possibilidade de uso militar pelos fuzileiros navais. Por aqui, ele poderia ser uma alternativa para transporte de cargas. A configuração que ele tem é para transportar pequenos pallets, como se fosse aqueles pallets que a gente às vezes vê quando a gente vai andar de avião e a gente vê colocando carga, né, dentro do avião, uns pallets de alumínio e tal. Seria mais ou menos naquela configuração. E aí, obviamente, seriam para cargas, por exemplo, mercadorias, pacotes, coisas com uma certa urgência e com um certo valor que justifique e precise dessa rapidez. Então, não é necessariamente um transporte de carga, vamos chamar assim, de cabotagem, no exemplo clássico, porque vai ser uma carga limitada, mas eu fico imaginando, às vezes, sei lá, um Mercado Livre, um Amazon, poder despachar
carga, às vezes vai mais rápido. Se tiver alguma coisa entre São Sebastião, vai ser mais rápido do que ir por meio terrestre. Isso seria uma alternativa, né? Medicamentos, às vezes, coisas de emergência, né? Isso pode ser uma alternativa bastante interessante. E para operar com segurança, o barco voador contará com moderna tecnologia. Todo o comportamento dinâmico dessa embarcação, e quando ela está voando com esse efeito solo, tudo isso, que a gente chama de leis de controle, né? A manobrabilidade dessa embarcação aeronave é toda transformada em leis de controle e softwares, né? Que vão estar, de instante a instante, de modo contínuo, monitorando a operação. Então, à medida que você tem uma onda maior, menor, vai ter limitação de onda, eventualmente, limitação de vento, né? Obviamente, que ela não vai poder operar. Mas naquilo que acontecer dentro de determinados padrões, essa embarcação aeronave vai ter uma condição bastante tranquila, bastante suave de operação. Essa que é a ideia do desenvolvimento. O Sea Glider já tem um protótipo sendo testado, o que aumenta a expectativa para que ele entre em operação. A previsão, o que a gente leu a respeito, é que esse modelo estaria eventualmente disponível até 2029, então não é algo que vai estar pronto amanhã, né? Tem um protótipo em testes, né? Agora, já despertou bastante interesse de várias empresas no mundo, então, quando a gente olha lá, realmente, vamos dizer assim, parece que tem um mercado bastante bom, né? Bastante interessante, dependendo desse negócio realmente ser concluído, né? E começar a ser produzido em escala. E agora confira os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na terça-feira, membros da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura acompanharam a divulgação do Desempenho Aquaviário 2025 na sede da ANTAC em Brasília. Durante a apresentação, representantes do setor destacaram o avanço na movimentação em praticamente todos os tipos de carga, com atenção especial ao aumento na movimentação de contêineres e ao fortalecimento das exportações do agronegócio. O vice-presidente do Conselho de Administração do IBI, Marcelo Samarco, e o diretor-presidente do Instituto, Mário Povia, participaram da cerimônia e comentaram os dados apresentados. O IBI participando aqui desse momento importante na ANTAC, que é a apresentação, né, dos dados estatísticos da agência sobre o setor aquaviário, que engloba também o nosso setor portuário, setor de infraestrutura, que são dados relevantíssimos, né, que apresentam os investimentos tanto privados quanto investimentos públicos dentro de arrendamentos, terminais de uso privado e também todos os acessos, né, à nossa infraestrutura portuária, e também dados segmentados, né, por perfil de carga, movimentação que nós tivemos, né, no último período. E esses dados eles são muito importantes porque a partir disso é possível o setor planejar melhor, tanto, né, os agentes públicos como também o setor privado. Então é um grande trabalho, uma grande entrega, né, da agência ao nosso setor como um todo. Aqui na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, na sede em Brasília, com a apresentação do desempenho aquaviário de 2025. Crescemos no Brasil como um todo 6,1%, crescimento robusto, crescimento importante na movimentação portuária. Crescemos praticamente em todas as cargas, menos em carga geral, crescemos mais em container, crescemos mais em granéis sólidos. Importante crescimento também nas navegações interior, né, um número bastante importante de 2 dígitos, mas continuamos crescendo também em cabotagem, talvez em menor grau, a base era maior também, a gente vem crescendo 2 dígitos em cabotagem já há algum tempo. Mas o importante é que o setor portuário vem dando conta desse incremento de demanda. A gente reconhece, evidentemente, que há gargalos, sobretudo fora dos portos, né, gargalos de acesso, mas também a importância que temos de licitar novos terminais importantes em alguns clusters que já mostram sinais de esgotamento. Foi apresentado aqui taxas de ocupação de alguns berços e a gente percebe que esses números já indicam a necessidade de novos investimentos. Mas, enfim, dados muito bem produzidos pela ANTAC, divulgados em tempo recorde, o que é muito importante e que nos permite, né, nessa análise, antever aí políticas públicas e próximos passos para o setor portuário tão pujante no nosso país. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.